A busca por uma Smart TV com tela grande, recursos modernos e que não estoure teu orçamento é uma das coisas mais difíceis de se fazer, não é mesmo? Aliás, é nesse nicho que a Samsung está posicionando a Smart TV Crystal UHD modelo U8600F. Ela é a evolução da linha de entrada da marca e promete entregar aquela experiência mais imersiva de um cinema em casa e até mesmo um modo futebol que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Isso tudo cobrando um preço mais baixo do que modelos mais caros como OLED e também de mini LED. Mas o que realmente você vai estar levando para casa quando você compra uma TV dessa? Nós testamos aqui, então vem comigo para mais uma avaliação de Smart TVs. À primeira vista, a Crystal HD ela agrada visualmente, com um aspecto mais simples e também minimalista. Samsung adota aqui um conceito de R-Slim, o que traz bordas mais finas, aqui de 5 mm na lateral e no topo, e uma moldura mais fina embaixo de 12 mm. Ponto de destaque aqui é a espessura da televisão, a parte mais grossa que aqui embaixo, mede apenas 6 centímetros de espessura. Já na parte mais fina, que é nas pontas da televisão, mede cerca de 1,5 centímetros. Isso, quando pendurado na parede, traz aquele aspecto mais flutuante e mais rente na parede. A construção do corpo é praticamente feita de plástico fosco e na parte de trás ainda ele é texturizado, o que traz uma construção bem robusta e também com bom acabamento, já que não tem nenhuma marca de rechupe ou marcas de deformação no molde. Este modelo aqui é a versão de 55 polegadas e pesa cerca de 11 kg com os pés e 10,5 kg sem eles. Ou seja, é um produto bem leve de ser manuseado e até mesmo de ser instalado. Claro que ainda é necessário pelo menos umas 2 pessoas para poder fazer esse trabalho de montagem da televisão, seja na parede ou até mesmo na instalação na mesa. Falando em montagem, aqui os pés, eles não precisam de nenhum tipo de ferramenta ou chave para ser instalados. Eles são presos por pressão e quando estão de pé aqui ficam bem estáveis. Aliás, os pés têm uma certa praticidade, você pode instalar em 2 regiões diferentes da TV, seja aqui no centro ou espalhados a cerca de 80 centímetros um do outro nos cantos da TV. Isso traz mais praticidade para instalar numa mesa ou um rack diferente de tamanhos diversos. Os pés, eles são feitos de metal com acabamento plástico fosco em cima. Traz uma robustez interessante para o conjunto e um acabamento mais ou menos razoável. Agora, caso você deseje instalar o produto na parede, ele tem o padrão VESA 200 na parte de trás. Assim você consegue comprar um suporte compatível com a televisão. Para você que já está pensando em dimensionar essa televisão na sua casa, essa televisão ela tem 122 centímetros de largura e 78 centímetros de altura. Aliás, o cabo de alimentação aqui é de 155 centímetros. É um bom comprimento de cabo, consegue alcançar tomadas facilmente em cima de uma mesa ou até mesmo na parede da sua casa. O produto é bivolt, ou seja, não precisa de nenhuma fonte externa, é só conectar esse cabo na televisão e ele fica na parte de trás, um pouco mais no centro à direita aqui da televisão. Aliás, um pouquinho mais à direita é onde ficam as portas de entrada da TV. Aqui a gente tem 3 portas HDMI, uma sendo EARC para conexão com o soundbar, uma porta USB, uma porta para internet e também uma porta para conexão de antena. Aliás, a Samsung manda também um acessório, um plugin L, para essa conexão na antena. Se tentar colocar aqui na parte de trás, vai ter um pouco de dificuldade por causa do relevo da textura do plástico. Mas, para falar a verdade, o espaço aqui atrás é bem amplo, então possivelmente você nem vai precisar usar essa conexão ali. Agora, caso você deseje conectar 2 cabos, já tem um conector nas suas mãos. Vale só lembrar que se você colocar a televisão na parede, o espaço que você tem ali para operar entre essas conexões é bem estreito, muitas vezes vai precisar tirar a televisão do lugar para tirar as conexões. Agora, se a televisão está na bancada, você tem muito mais facilidade, ainda existe um bom vão de espaço, já que os pés aqui aumentam a profundidade da televisão. Outra coisa importante dizer é que no painel aqui não existe nenhum outro botão a não ser o botão de ligar e desligar a TV aqui na parte de baixo, onde também fica o receptor de infravermelho do controle remoto. O controle também segue um conceito mais simples e minimalista, é leve, pesando cerca de 45 gramas. Ele tem os botões todos emborrachados, fáceis de ler e também de acessar durante a operação com o controle remoto. Aliás, ele é exatamente o mesmo que a gente viu no modelo QN70F da Samsung também.
O controle possui atalhos para streamings como Netflix, YouTube, Prime Video e também para o Samsung TV Plus. O grande benefício aqui é que ele descarta o uso de pilhas. Ele tem uma bateria interna aqui que pode ser carregada pelo painel solar na parte de trás. Caso tu precise carregar de forma mais rápida, ele tem uma conexão USB-C aqui para fazer esse carregamento. O controle se comunica com a TV por Bluetooth e caso esse não esteja conectado, ele ainda pode se comunicar através de infravermelho, o que é um pouco mais limitado, qualquer obstáculo na frente pode impedir dessa comunicação mais fluida. Agora, quando você liga a televisão pela primeira vez, vai exigir um pouco da tua paciência. Você tem vários setups iniciais, processos e configurações que pode levar um bom tempo até você começar a utilizar a TV pela primeira vez. São etapas de configuração da internet, aplicativo do SmartThings, configuração de senha de segurança, todas essas etapas que muitas delas a Samsung exige que você passe por elas. E a Samsung, sabendo disso, ela até tenta deixar algo mais leve, uma musiquinha mais calma, alguns efeitos mais suaves, para que você não saia estressado já dessa primeira parte. O modelo U8600F da Samsung, ele tem um painel VA e uma retroiluminação de LEDs convencionais. No entanto, a dimerização aqui dessa tela ela é global, ou seja, ela não tem zonas de escurecimento ao redor aqui da tela, mas sim ela como um todo acaba apagando ou acendendo dependendo da cena. Isso traz alguns benefícios curiosos, mas também algumas limitações bem claras na reprodução de imagem. Um ponto positivo do painel VA é que ele já tem um contraste nativo, uma profundidade de preto e uniformidade melhores que painéis IPS. E aqui na televisão o contraste ele é bem expressivo. Ele fica na frente de televisores mais antigos, mas ainda está bem longe de televisões com mini LED, por exemplo. E a falta dessas zonas de escurecimento acaba trazendo até um efeito colateral benéfico para quem gosta de assistir filme com legenda. Aquele efeito halo, que é uma espécie de névoa em volta de letras brancas com fundo preto, ele é bem menor comparado com os modelos, por exemplo, de mini LED, que tem uma intensidade maior de brilho. Por outro lado, você vai perceber que quando estiver num quarto escuro, com pouca luminosidade, a TV tem bastante vazamento de luz, que é aquela hora que o preto fica mais cinza do que preto. Isso principalmente nas partes da lateral, no topo e embaixo também. Olhando para o brilho máximo que essa televisão consegue oferecer, ela é capaz de entregar 300 nits. Em comparação, é apenas um pouco menos da metade de que uma televisão mini LED consegue ofertar. Mas ainda assim está na frente de algumas TVs mais simples. De forma mais prática, para um ambiente bem escuro, fechado, com pouca iluminação, vai servir bem essa iluminação máxima. Agora, se o ambiente é bem amplo, aberto, com bastante iluminação, ela vai ter um pouco mais de dificuldade para trazer nitidez na imagem. Outro ponto importante aqui é que o brilho não é muito uniforme pela tela toda. Principalmente nas duas laterais aqui, o brilho perde cerca de 30% da luz. Nessa região, por exemplo, uma cena, uma imagem, pode ficar com um aspecto um pouco manchado se você perceber atentamente. Além disso, como todo painel VA, eles sofrem com a distorção lateral. Ou seja, para quem assiste, uma angulação de 20 graus já é o suficiente para ter uma perda de 25% do brilho. Se você vai um pouquinho mais, cerca de 10 graus, esse brilho já cai para 45, é quase metade do brilho que é distorcido. Além disso, as cores elas também sofrem e aqui ela tende a ficar mais amarelada quanto mais para o canto você for. A televisão ela tem 5 modos de imagem: o padrão, Eco, Filme, Filmmaker Mode e também o dinâmico. Para quem busca mais fidelidade de cor, o modo Filme e Filmmaker foram os que mais se saíram bem. Agora, para quem quer uma cor mais vibrante, colorida, o modo padrão e o dinâmico é o que pode mais apresentar essa vivacidade de cores. No modelo anterior que a gente avaliou da Samsung, existia um modo de calibração inteligente, o que era bem interessante para trazer mais fidelidade de cores. Porém aqui, no modelo da Crystal HD, esse modo não se encontra. E para os games de plantão, o desempenho para jogo aqui é bem básico para o dia a dia, tá? A taxa de atualização é fixa em 60 Hz, ele tem tecnologias como VRR, ALLM também, e o input lag é baixo. Aliás, ele até tem compatibilidade com recursos da nuvem, como por exemplo Xbox. O sistema operacional que é o XeNOS, usado praticamente para todas as televisões da Samsung, e já vem com bastante aplicativo instalado, seja de streaming de vídeo ou até mesmo de música. Caso deseje colocar outros aplicativos, você tem até um espaço de 4 GB na televisão.
problema só é que o processador que vai aqui dentro, ele não é tão rápido quanto o modelo que a gente viu da QN70F. Ele consegue operar de forma fluida, alternar entre aplicativos com certa agilidade, mas ainda dá umas travadinhas e ainda demora para fazer algumas operações. A Samsung garante pelo menos 7 anos de garantia de atualização de software, ou seja, até a próxima década aí você vai ter aplicativos atualizados e sistemas funcionando normalmente. E agora uma das funções mais destacadas da Samsung é o modo futebol que eles colocaram nessa TV. Quando acionada a imagem, ao invés de regular os tons para um verde grama, um verde oliva, ele força o subpixel verde a trabalhar na intensidade máxima, ficando um verde neon quase radioativo. Os tons de vermelho, de uniformes, também acabam sofrendo uma saturação bem artificial na imagem. À primeira vista pode causar um impacto, mas no decorrer do tempo, cerca dos 90 minutos de uma partida, por exemplo, pode cansar bastante os olhos devido a esse excesso de saturação na imagem. Agora, para o som, a expectativa era de que a torcida ficasse mais forte, ou até mesmo a voz do narrador ficasse mais nítida. Porém, na prática, a diferença percebida para o ouvido humano é bem pouca. O que se percebe de fato é um leve aumento no volume geral do som e um pouco do aumento na voz do narrador, para não dizer que não acontece nada. E o que acontece é que quando você ativa esse modo também, você não consegue alternar entre outros modos de imagem ou até modos de som. Ele fica fixo no modo futebol. Aliás, a televisão tem 3 modos de som: o modo padrão, o modo adaptativo e o modo amplificar. O modo amplificar é o único que traz realmente uma diferença bem nítida para o contexto da televisão. Ele dá realmente um ganho maior do que o modo futebol para a voz, ou seja, em diálogos, em meio a filmes, a voz vai ficar mais nítida. Agora, o modo adaptativo, ele trouxe pouca diferença nos testes práticos, mas a princípio ele está ali para normalizar o som, que aumenta principalmente em filmes depois de diálogos. No geral, o som da TV ele é bem equilibrado, principalmente no médio para o agudo. Ele tem 2 speakers estéreos aqui na parte de baixo da televisão que permitem ter esse tipo de frequência para o som. Algo, porém, que acaba sofrendo aqui na televisão é a falta de graves e principalmente subgraves. As caixas aqui elas não têm essa capacidade física de entregar um impacto forte, principalmente para filmes ou até músicas. Mas para um diálogo de novela, jornal, a televisão aqui vai bem para esse tipo de conteúdo. A TV ainda permite que você faça uma conexão com fone Bluetooth ou uma caixa Bluetooth de forma bem rápida. O problema é que ele limita tanto os modos de som aqui da televisão que a gente viu, como uma faixa de equalização de 7 canais, que só está disponível quando você usa no modo padrão. Então fica um pouco mais limitado, mas pelo menos você tem essa praticidade com a televisão. Agora, se você deseja melhorar a experiência de som da sua televisão, vai ser necessário comprar uma soundbar ou ter uma caixa de som externa. No final das contas, a Smart TV Cristal UHD U8600F é uma televisão honesta, que entrega aquilo que ela se propõe a fazer, mas com certeza com as suas limitações de tecnologia. É uma TV para quem busca colocar na sua sala mais fechada, num ambiente mais escuro, que vai servir bem para assistir aquele filme, aquela série. Apesar disso, para quem tem uma sala mais ampla, mais aberta e iluminada, pode ser que tenha mais dificuldade com essa TV. Para quem é gamer, vai ficar um pouco a desejar, mas mesmo assim tem compatibilidade de recursos para você. Essa foi a avaliação da Smart TV Cristal UHD. Não esquece de se inscrever e curtir o vídeo. Até mais, tchau, tchau!